Boa noite. Ele completaria 89 anos neste domingo, mas morreu um mês antes deste aniversário, deixando na história indigenista brasileira o registro de um dos mais importantes trabalhos de defesa da vida e dos valores culturais do índio. Estamos falando do sertanista e indigenista Orlando Vilas-Boas, a quem o Roda Viva presta uma homenagem esta noite, reapresentando a entrevista que fizemos com ele em dezembro de 1999. Orlando e os irmãos Cláudio e Leonardo marcaram a história da colonização do Brasil Central, mostrando que era possível desbravar o país e, ao mesmo tempo, estabelecer uma política com a população indígena de convivência humanista, de paz e de respeito. Três irmãos, Leonardo, Cláudio e Orlando, os irmãos Vilas-Boas. Juntos, iniciaram uma aventura em 1943, só comparável à do Marechal Rondon no início do século. Comandaram a expedição Roncador Xingu, criada pelo presidente Getúlio Vargas para desbravar o Brasil Central. A marcha para o oeste correu o eixo Rio das Mortes, no Mato Grosso, em direção a Manaus, passando pelo Xingu. Sob o comando dos Vilas-Boas, uma turma de aventureiros, garimpeiros e militares se embrenhou pela selva durante 8 anos. A expedição terminou em 1951, depois de abrir 1.500 quilômetros de picadas na Mata Virgem, construir 36 campos de pouso e mapear a região. No rastro da aventura, surgiram mais de 50 novos povoados que se transformaram em cidades. Mas o principal legado da expedição foi o estabelecimento de contatos com os desconhecidos índios do Centro-Oeste. E, mais que isso, um novo tipo de contato. A expedição Roncador Xingu rompeu a tradição histórica de relações desastradas entre brancos e índios. Desde a descoberta do Brasil, a aproximação com indígenas era feita geralmente por aventureiros predadores. O índio era visto como selvagem, um inimigo que precisava se render à cultura branca. Os Vilas-Boas, orientados pelo Marechal Rondon, começaram a mudar essa relação, dando início a um trabalho de resgate cultural com populações indígenas no país. Depois do final da expedição, os irmãos Vilas-Boas continuaram vivendo e trabalhando na região, onde criaram o Parque Nacional do Xingu, em 1961, ano em que morreu o irmão mais novo, Leonardo. Cláudio faleceu no ano passado, depois de escrever com o irmão Orlando o livro que relata essa aventura de mais de 40 anos pelo sertão do Brasil Central. Uma aventura onde Orlando diz que entraram moços e dela saíram velhos. Para entrevistar Orlando Vilas-Boas, nós convidamos a jornalista Norma Cury, Reinaldo Azevedo, editor-chefe das revistas Bravo e República, Ulisses Capozoli, jornalista científico, Washington Novaes, consultor da TV Cultura de São Paulo, Roberto Baruzzi, professor titular de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina e coordenador do Programa de Saúde do Parque do Xingu, Betty Mindlin, antropóloga e escritora que acaba de lançar o livro Terra Grávida, sobre mitologia indígena, e Lux Vidal, antropóloga e presidente da Comissão de Estudos Indígenas da Comissão Pró-Índio de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Hoje, infelizmente, você não poderá participar do programa fazendo perguntas, porque ele foi gravado antecipadamente. Boa noite, Orlando. Boa noite. Nós estamos chegando aí na beirada do ano 2000, né? A nossa civilização gosta muito desses números redondos. Não sei se os índios têm lá alguma noção do que significa isso, se é que significa alguma coisa. Qual a expectativa que o senhor tem para a durabilidade do índio e da cultura do índio no próximo século? Eu duvido muito que os índios avancem muito nesse segundo século, nesse século. A preocupação da sociedade brasileira hoje com relação ao índio, o índio está começando a ser bem recebido, mas, na realidade, aquilo que constitui a coisa mais importante, que seria a assistência ao índio, do mundo oficial, esse está declinando cada vez mais.
E isso tem a ver também com a pressão que a própria civilização faz em torno das áreas onde eles vivem? Eu acho que, mais do que isso, é o descaso que o índio está tendo por parte do órgão tutor. No caso, a FUNAI. Hoje, por exemplo, uma coisa que nos amedronta são fazendeiros que estão conquistando a terra das áreas limítrofes, por exemplo, do parque. Hoje mesmo eu recebi um telefonema de um cidadão, de um americano, que diz: já estou comprando uma terra perto da aldeia dos índios, vou fazer um hotel, vai ser uma beleza, vamos levar o turismo para aquela área. E eu não vejo nenhum protesto, nenhuma medida por parte não só da legislação nossa, do governo e da própria FUNAI, impedindo uma coisa dessa. Orlando, O turismo seria levar ao fim a cultura do índio. a proteção ao índio, a proteção oficial no regime democrático, piorou em relação à ditadura militar? Olha, no regime militar nós tínhamos tivemos a impressão que o índio era mais bem assistido. Não por causa da coisa, por causa que o Rondon ainda era vivo. Os índios no Brasil começaram a morrer com o Rondon. Orlando, mas nessa questão da sobrevivência dos índios, quer dizer, tem o lado da nossa cultura que vai cercando o índio, claro, e tirando condições. Mas há também um outro ângulo, e toda vez que eu converso com algum índio, eu tento colocar essa questão, gostaria de ouvir sua opinião. É porque o índio também, na medida dessa aproximação com a nossa cultura, se fascina pela nossa tecnologia e os nossos produtos, né? E cada coisa da nossa tecnologia que entra na cultura do índio leva a uma modificação da sua cultura e o leva também a passar a produzir coisas para vender, que ele não precisava antes para poder comprar as nossas tecnologias. Eu já coloquei essa questão para muitos índios. Como é que eles vão fazer? Quer dizer, eles querem preservar a sua cultura, mas não conseguem também renunciar a essa relação e a essa absorção de produtos e de tecnologias. Como é que você vê isso aí? Veja, é o seguinte, quando o índio tinha uma assistência do Estado plena, sem a preocupação de transformar o índio num civilizado, o índio era muito mais feliz. Aí, à medida em que essa assistência do Estado foi caindo, o índio começou a criar um comércio com os seus artesanatos, com as suas necessidades, e é o que nós estamos assistindo hoje. É uma pena que isso aconteça, mas em algumas áreas ainda, o índio, embora esteja produzindo essa coisa toda para um comércio, ele ainda está dentro da força da cultura original. Mas eu só encontrei até hoje um índio que me disse o seguinte: eu não quero nada do branco, eu não quero machado, não quero motor, não quero barco, não quero panela, não quero nada, quero viver com o meu pai e o meu avô, que foi o Raoni, que você conhece melhor do que ninguém. Sim. Mas o Raoni é extremamente minoritário no grupo dele. O grupo dele quer a relação. Quer, claro, porque os índios que não tinham agricultura, os índios que viviam de caça, pesca e frutos silvestres. É um índio que não tinha absolutamente recurso nenhum dentro da sua própria cultura. Os mentuctiros. De repente entra em contato com a sociedade que lhe dá tudo. É claro. E o Raoni, por exemplo, tem uma história muito bonita do Raoni. O Raoni foi um cidadão inglês, que tinha grande esperança de um dia ser recebido pela rainha, foi industriado por um outro, que disse: se você levar um índio de beiço de pau para a Europa, a rainha vai querer conhecer. E ele levou o Raoni. A rainha recebeu o Raoni jantou com a rainha, almoçou com o Mitterrand e foi conhecer o Papa. Quando ele voltou, ele me telefonou e disse: Dionois, ele me chama de Dionois até hoje, pai, Dionois, eu já voltou. Falei: eu não gostei que você foi. Ele: eu gostei pouquinho. O que você viu de mais interessante? Um homem velhinho vestido de mulher. Eu falei: mas e quem era ele? Ele disse: o pessoal aqui chamava ele de papá. E eu falei: o que você fez? Eu dei 3 tapas na barriga dele.
Ele deu 3 tapas na barriga do Papa. E o que o Papa fez? O Papá fez? Ele disse, aí ele quer passar a mão cabeça meu, mas ele é muito pequenininho. Não alcançou cabeça meu, não. Então, mas valeu a pena. O cidadão que levou para lá, valeu a pena. Porque a rainha só tinha recebido como pessoas influenciadas em música os Beatles. E esse cidadão era também um musicista, queria ser recebido, mas a rainha não recebeu, levado pelo Raoni. E o Raoni hoje ainda está aqui na aldeia. E quando aquele nosso cientista do Espírito Santo, não sei, ali perto do Rio de Janeiro, que ficou doente, Ruski, levaram o Raoni. O Raoni me telefonou de lá. Ô, Junoir. Quando ele fez a pagelança para tentar salvar o Ruski. O que você está fazendo? Eu estou curando esse que está querendo morrer. Eu falei, mas você não é pajé. Ele disse, mas a pessoa aqui disse que eu sou. Mas estava o Sapaim, que é pajé. O Sapaim é pajé. Agora, ele não é uma exceção, Orlando, no conjunto das lideranças indígenas, inclusive? Essa persistência dele em se manter fiel às suas tradições, às suas origens? Os Tchucarambã ainda estão mais integrados na força da cultura deles, porque eles ainda não estão tendo agricultura, eles estão ainda naquele padrão de caça, pesca e frutos silvestres, e estão ainda vivendo interno dentro de áreas de mata. Orlando, não procuraram mudar para outras regiões como os aconteceram com os outros índios. Orlando, não sei se você concordaria de que os índios mais jovens realmente querem contato. E eu tenho visto que realmente os mais velhos, né, voltam, né, às coisas mais antigas, etc. Até, enfim, pelas experiências não tão boas que eles tiveram. Né? Agora, Orlando, eu gostaria de fazer uma pergunta relativa ao Parque Indígena do Xingu, mas que também se estende às outras reservas indígenas. O Parque Nacional do Xingu ele foi criado em 1961, né? Foi. Tá. E, na época, o parque foi concebido como uma figura jurídica singular que buscou conciliar a preservação do complexo cultural, que é o Xingu, com os 14 nações, né, povos, e com a conservação dos recursos naturais, né, de uma rica região de transição entre a floresta e o cerrado. Agora, infelizmente, essa figura jurídica ela foi alterada, né, quando a FUNAI foi criada, identificado apenas como um parque indígena, eliminando o destaque para o parque numa situação, né, enfim, conservar também o meio ambiente, né? Então a pergunta é, o senhor acredita que as terras indígenas cumprem também um papel fundamental para a sociedade brasileira na conservação dos recursos naturais? Claro que sim, não tem dúvida alguma. Nós defendemos a integridade da toda a nossa Amazônia. E o Parque Nacional do Xingu seria um testemunho formidável disso. O índio, ele não é um predador. O índio, dentro, por exemplo, da área marcada pelo parque, que são 26 mil quilômetros quadrados, né, está ainda intocado. A luta do índio hoje, né, é com as invasões. As fazendas que estão se instalando ao longo dos limites do parque. As poluições dos rios também, das cabeceiras dos rios. Olha, o ano passado, com o falecimento do meu irmão, Cláudio, os índios fizeram o Quarupi, que é uma homenagem aos mortos. E lá, nessa homenagem, surgiram mais ou menos uns 2.500 índios. Muito bonito aquilo, foi uma beleza, tinha 3 ministros, e teve um ministro que fez um discurso e disse, eu queria só concitar os índios a não pôr fogo na mata. Aí um índio, chamado Aritana, pediu a palavra e disse, o senhor está enganado, quem põe fogo na mata são os senhores. Os senhores que têm fazendas nas áreas de limite do parque. Nós não pomos fogo nem na roça. Os senhores não. Os senhores não só puseram fogo na roça, na mata, como tiraram toda a mata da área ribeirinha. E nós estamos agora recebendo aqui no tempo das águas, a água suja e lava as barrancas. Então, foi assim, uma coisa assim, meio difícil. Eu disse, mas não, os índios, mas tem índio aí que põe fogo na mata. Não tem, não, senhor.
O senhor está enganado, não tem um índio que ponha fogo na mata. Realmente, o parque, nesse aspecto, está mantendo ainda as suas características. Agora, o fato do índio, no contato com... Porque a área foi aberta a... Nós, na nossa gestão, nós abrimos o parque para pesquisa. Todos os pesquisadores tinham um acesso fácil a qualquer aldeia. Mas o tempo foi indo, depois que nós saímos, o parque passou a ser aberto até ao turismo. Hoje nós temos uma porção de fazendeiros que estão planejando fazer turismo. Ainda ontem, que eu acabei de falar, recebi o telefonema de um americano que está comprando uma área na zona limítrofe do parque para fazer um hotel para poder explorar. Por que isso é um mau negócio para o índio, Orlando? Por que isso é ruim para o índio, no seu ponto de vista? É ruim para o índio porque apressa o índio a mostrar a ele um mundo do qual ele não pode e não tem condições de participar. Orlando, quantos índios existem hoje no Brasil? Calcula-se mais ou menos entre uns 300 mil índios. E em Mas 1500 havia quantos? Hã? Em 1500 havia quantos? Falavam em quase 5 milhões de índios, em todo o território nacional. Essa gente entregou a nós um continente e pagaram o tributo de 1 milhão de índios por século. Deviam ter um tratamento totalmente diferente. E você acha que o turismo vai acelerar esse processo? O turismo vai marcar o fim do índio como sociedade. Você disse, Orlando, agora há pouco, você disse agora há pouco que a sociedade brasileira hoje é mais sensível à sorte do índio. O que mudou, basicamente, que as pessoas se preocupam mais com a sobrevivência dos índios? Na cidade. Nas grandes cidades, Nas especialmente? Grandes cidades. Em Brasília, por exemplo. Brasília não suportava, no começo não suportava a presença do índio. Hoje os índios chegam lá e fizeram 6 malocas belíssimas frente ao Congresso e eles aceitaram. Mas o que você acha que aconteceu nas grandes cidades que elas ficaram sensíveis à sorte dos índios? Talvez seja porque aquela velha coisa de que o índio era um bicho que andava pela mata matando e destruindo foi desaparecendo ao pouco. Nós concorremos muito para isso. Nós mostramos à sociedade brasileira de que o índio era uma sociedade tranquila, estável, né? Onde ninguém manda em ninguém. Né? Mas uma sociedade briga com a outra. No processo de acomodação. No processo de acomodação. Na área do Xinguana, por exemplo, foi uma época de muita luta. Quando nós chegamos com a expedição naquela área, os índios ainda estavam lutando entre si no processo de acomodação dentro da área. Porque a área do Brasil Central, a área Xinguana, passou a ser uma área, assim, uma área de refúgio, pressionado pela invasão europeia. Você vê, os índios tupi que nós temos hoje no Xingu são tupinambás da Bahia, que eles ainda contam a sua marcha pelo Vale do Rio do Peixe, o Araguaia, a luta com os Carajás, a tomada do rio afluente da direita, que eles deram o nome de Tapirapé, quer dizer, Caminho da Anta, a caminhada deles pela faixa litorânea, pela faixa divisória das duas grandes vertentes, que seria Xingu e Araguaia, até que encontraram um rio que corria para a direita. Os caras saíram do sul. Deram o nome Paranaiuva, Água Amarela. Se eles quando esse rio cai no Xingu, se eles descessem esse rio, eles voltariam para o litoral. Então eles subiram e vieram para o Alto Xingu, onde eles estão até hoje. Esse foi o caminho dos tupis. Os índios Aruac vieram do norte, na procura também, quase que uma fuga, né, das suas áreas invadidas para o Brasil Central. Então, nós temos lá os índios Aruac, os índios Caribe, os índios Tupi e o índio G. E aqueles índios que não têm uma classificação linguística, que são chamados de línguas isoladas. Orlando, você é o grande defensor dos direitos das terras indígenas. Sou. É o símbolo no Brasil disso. E uma grande parte dessa defesa se deu durante a ditadura militar. E a gente sabe o quanto é difícil conquistar avanços em frente ao autoritarismo. O que eu acho que muita gente não sabe é que você também apoiou pessoas perseguidas pelo regime militar.
Eu sei, por exemplo, que a Carmen Junqueiro, uma antropóloga que conhece profundamente o Xingu, estava no parque quando chegou um rádio que o marido dela, Abel de Barros Lima, estava preso na UBAN, foi torturado, e havia uma ordem para que ela voltasse para São Paulo. E você desaconselhou, porque ela podia ser presa, e falou, olha, nesse mato aqui não há quem encontre você. Eu queria que você contasse um pouquinho essas coisas, esse episódio. Não, mas não foi só a Carmen, não. Apareceram outros também. Quando houve aquele movimento no Araguaia, aquela fuga do Lamarca, aquela coisa toda, né? Numa área do Araguaia que eu também já conhecia muito antes da revolta, né? E que a força nossa desceu e o Xingu, o nosso parque, eu inocentemente, na ocasião, não percebi, chegaram 3 ou 4 militares. E disseram, não, nós vamos ficar aqui alguns tempos, que nós queremos descansar. Eu falei, pode descansar. Mas não eram. Eles estavam esperando que nós tivéssemos alguma ligação com essas frentes de quase que revolucionárias que estão acontecendo. Mas foi muito bom. Aí, nessa ocasião, quando essa revolta do Araguaia terminou, houve um interesse muito grande do Japão por cristal de rocha. E no Baixo Araguaia surgiu uma grande jazida de cristal de rocha. Então, em menos de 72 horas, tinham 5 a 6 mil garimpeiros fazendo ranchinhos, né? E na exploração do cristal de rocha. Ou não? Dentro da área do parque, não? Não. Lá no Araguaia. Tá. Lá no Araguaia. E isso fez com que aquele movimento do Araguaia, aquela cisma que tinha revoltosos no interior, desapareceu com a chegada dos garimpeiros. Orlando, essa sociedade tranquila, que não briga com ninguém, de que você falou há pouco, não subsistiu, na verdade, não subsiste em nenhum lugar do mundo, né? De algum modo, se a gente pegar a situação dos indígenas da América Andina, ela ainda é mais lastimável do que a dos índios brasileiros. O que eu te pergunto é se o razoável não seria um plano de integração, de fato, do índio brasileiro, um plano de integração paulatina e contínua. Enfim, a cultura ocidental, né, triunfante no Brasil, e se isso não contribuiria para preservar o próprio índio, uma vez que, apesar e despeito da política preservacionista, ainda que feita mal e porcamente, o índio tem sofrido penas terríveis e tem morrido, você mesmo acabou de dizer. Mas isso aconteceu, porque quando nós chegamos no parque, o processo de acomodação estava ainda em andamento, mas esse processo já vinha quase 50, quase 100 anos. Porque a fuga do litoral, do norte e do oeste, vai acontecendo. E os índios foram, então, aos poucos, à medida em que eles foram se localizando, vizinhos entrando em luta, com a presença da nossa expedição, nós fizemos o primeiro contato com os índios Calapalo, da língua caribe. Dali, nós fizemos com os Cuicuru, que eram parentes dos Calapalos, mas eram inimigos dos Tupi, que eram os Camaiurá. Mas nós fizemos a atração dos Camaiurá e fizemos a ligação deles com os Caribe. Fizemos a mesma coisa com os Aruaque, que também estavam em luta. Existia até uma lagoa muito bonita, não sei se você conheceu, aquele Amenda. Você conhece, não, o Carmen conheceu muito, uma lagoa muito bonita, mas tem 20 quilômetros de lagoa. Ali era domínio dos Aruaque. Os Tupis chegaram, tiveram conflito com os Aruaque. Depois foram aceitos. E os Aruaque, então, entregaram de presente essa lagoa, mudaram para onde estão até hoje. Mas se nós formos ver em tempo, os Aruaque estão hoje a mais ou menos ali há 100 anos. Os Tupis devem ter ali mais ou menos uns 70, 80 anos. Então, e viviam depois de uma pequena sociedade de nações. Foi considerado pela Unesco a mais bela sociedade de nação de índios primitivos da América. Agora, não só pelas comunicações entre eles, como pela questão linguística também. Mas vamos voltar um pouquinho. Quer dizer, você agora há pouco disse aqui que existiam em 1500 no Brasil 4, 5 milhões de índios, né?
E o Levi-Strauss, eu vi uma entrevista onde ele dizia o seguinte: por que é que 4 ou 5 milhões de pessoas não destruíram, não aniquilaram aquelas dezenas de portugueses degredados que chegaram ali nas caravelas? Ele tem uma visão. Ele acha que porque nas culturas indígenas o lugar do outro, a chegada do outro está sempre prevista. Enquanto na nossa cultura isso não acontece. Qual é a sua visão? Por que os índios não mataram os portugueses? Porque os portugueses ficaram todos na faixa litorânea e os índios se interiorizaram. Pois é, mas eles podiam ter matado. Aí aconteceu o preamento. Quando os portugueses chegaram e que eles viram o pau-brasil, que já estava escasso na Europa, que a fornecedora África e Ásia já não tinham mais pau-brasil, e o pau-brasil era coqueluche naquela época. Por quê? Do pau-brasil fazia-se a proa dos navios. Fazia arco de violino. E, ao mesmo tempo, fornecia a tinta que era a coqueluche naquela época. De repente, os portugueses quando chegam num continente desconhecido, primeiro levaram um susto incrível de ver aquelas praias todas com o pau-brasil. A ideia primeira era já carregar o navio e voltar para a Europa. Mas os participantes, os invasores, não queriam pegar o machado, queriam o preamento do índio para o trabalho escravo. Mas por que o índio concordou? Quer dizer, os índios eram uma maioria gigantesca. Começaram a se interiorizar. Mas por quê? Eles podiam ter enfrentado, não? Não, mas aí seria uma luta para o índio seria uma luta inglória, porque eles tinham um armamento, tinham uma coisa diferente. Mas com o número que os índios não. tinham? Mas aí você vê, você vê que os jesuítas criaram Guairá, nas margens, perto da fronteira do Paraguai, levando os índios de Piruíbe para o presídio de Guairá. Orlando, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Bem, estamos de volta com Roda Viva esta noite entrevistando o indigenista Orlando Vilas Boas. Você, infelizmente, não pode fazer perguntas neste programa, porque ele foi previamente gravado. Orlando, eu queria colocar a bola em jogo novamente, propondo aqui uma coisa complicada. Eu sei que é muito difícil dissociar a sua história e a sua vida da questão dos índios, porque estão intimamente ligadas. Mas nos dois livros que eu tive a oportunidade de olhar, que é A Marcha para o Oeste, a Epopeia da Expedição Roncador Xingu, escrita por você e pelo Cláudio, e também da dupla Almanaque do Sertão, que são histórias de visitantes sertanejos e índios, ambos da editora Globo, há relatos muito curiosos e muito interessantes de vários episódios. Mas eu confesso que o principal momento, assim, aquele momento que imagino que para a sua vida foi o mais impactante, pelo menos o primeiro, eu fiquei querendo mais sensação, mais sentimento, que é o primeiro encontro da expedição com os índios. Então, eu queria que você relatasse para a gente, de viva voz aqui, que sensação o senhor teve ali naquele momento. Isso foi uma coisa formidável pelo seguinte, a expedição, nós fomos encarregados da vanguarda da expedição e tínhamos, então, a cobertura do Rio de Janeiro. Isso era 1945? 1944. 44, começou. Nós precisávamos de mão de obra para o trabalho da picada. Porque a primeira picada que nós tínhamos que abrir na Serra do Roncador teria 480 quilômetros e era uma área totalmente tomada pelos índios chavantes, que eram índios bravos naquela época. Então nós tínhamos que recrutar alguém. Então a nossa mão de obra era recrutada no garimpo, que eram os homens sem leis do Brasil Central. Os homens sem leis do Brasil Central. Era uma coisa terrível. A vida do homem num garimpo daqueles era uma coisa assim, altamente descontrolada. Eu conheci muito bem aqueles garimpos. Nunca vi uma noite num garimpo que não tivesse uma manhã com 3 ou 4 cadáveres no meio da coisa. Com um aviso. Quem encontrar um morto na porta do rancho, amarra uma corda nos pés e joga no rio. E era isso que se fazia no Rio das Garças e no Rio Araguaia. Então,
Foi uma coisa fantástica isso. Quando nós entramos na região Chavante, no primeiro dia os Chavantes nos atacaram. A nossa expedição era paramilitar. Era paramilitar. Cada sertanejo desse, com o velho Piauí, que tinha 28 mortes, tinha o velho Félix, com 22 mortes, o velho Zacarias, com 16 mortes, e o mais humilhado era o Antenor, que só tinha 8 mortes, recebia um mosquetão com 50 tiros. Porque a expedição, como a sua organização estava de Talarte, que ela seria comandada por um oficial do Exército. Então, esse oficial do Exército trouxe todos os recursos do Exército lá para essa expedição. Era o mesmo caboclo que eles iam recrutar, e essas armas, então, foram dadas assim. Mas houve um quiprocó na hora da partida. Nós estávamos à margem do Rio das Mortes. Começou a surgir colunas de fumaça. Não sabia o que era. Os aviões que começaram a aparecer, foram até lá, disseram, tem muito índio, tem muita aldeia, muita coisa. O oficial encarregado resolveu a não ir mais. Talvez pensou que a expedição tivesse militares também, né? Mas era de militares seria só ele, e o resto sertanejo. Então, ele resolveu não ir mais. Foi quando o governo de Goiás, naquela época, o senhor Pedro Ludovico, entrou em contato com a expedição e propôs o envio de um destacamento da Polícia Goiana. A Polícia Goiana era uma polícia incrível, né? Eu assisti em Goiânia naquela época, assisti o soldado fuzilando um sujeito na praça pública, né? Pois bem, então a coisa ficou muito feia. E nós, então, escrevemos foi um dos pecados que eu fiz, né? Escrevi uma carta ao Marechal Rondon, avisando que uma frente militar ia limpar o caminho da expedição. Rondon chamou o ministro João Alberto, que era o encarregado pelo presidente da República a conduzir a marcha para o oeste, e o João Alberto não tinha solução. Chegou na margem do Rio das Mortes, o Rondon mandou chamar o João Alberto, falou para ele que não devia fazer aquilo. Ele reuniu todo mundo às margens do Rio das Mortes e avisou o oficial: a expedição não vai ter mais nenhum respaldo militar. E como o João Alberto sabia da minha carta para o Rondon, que o Rondon mostrou a carta para ele, ele não quis citar esse fato na frente de todo mundo e na frente também do oficial. Então, o João Alberto encerrou o discurso dele dizendo: se eu fosse o senhor, pegava os irmãos Vilas Boas e punha a vanguarda da expedição. Foi aí que vocês assumiram o comando. Aí nós assumimos. Pois é, mas como quem diz, agora vocês vão... Mas vocês, de todo modo, conseguiram, pelo que está no livro, torear aquela turma de garimpeiros no primeiro dia já tivemos uma luta, uma briga, o córrego da discussão. No segundo foi o córrego da briga. No terceiro, o córrego do tiro. No quarto foi o córrego da faca. No outro foi o córrego da volta. E nós mandamos o cidadão de volta. E a expedição... Então nós tínhamos essa gente sem lei do Brasil Central, que era uma coisa terrível. Nós íamos entrar em contato com o primeiro índio, que era o índio Calapalo. Nós tínhamos um receio incrível. Pelo jeito do índio, todo mundo nu, aquela gente toda linda, passeando, correndo, nós na praia assistindo aquela coisa na barranca do rio Curuene, né? E nós, uns homens totalmente descontrolados, que eram os homens sem leis do Brasil Central. Mas nós havíamos, durante a viagem na Serra do Roncador, todas as noites, nós punhamos os trabalhadores na beira do fogo e conversávamos com eles. Enfiamos na cabeça deles que nós éramos intrusos na terra do índio. Falávamos muito de Rondon para eles. Falávamos daquela velha postura de Rondon: morrer se preciso for, matar nunca. Até um sertanejo dizia: isso é bonito, mas eu acho que matar se preciso for, morrer nunca. Mas o fato é que nós entramos em contato com os calapalos
E foi muito bem. Não, mas o que eu queria era a sua sensação. O que o senhor sentiu naquele momento? Qual foi, como é que foi? Foi uma coisa excitante, emocionante? 2 trabalhadores, Cláudio, Leonardo e eu, meus 2 irmãos, na praia. Na barranca do rio, mais ou menos uns 100 índios com arco e flecha. Entre nós 2, o rio Culuene. Nós, com a canoa, tentávamos chegar até a coisa, eles ameaçavam arco e flecha. 2 dias aconteceu a mesma coisa. De repente, no 3º dia, apareceu um índio enorme, bruto do índio, enorme. Chegou na barranca do rio, fez um gesto, todos os outros saíram de lado, ele fez assim. E nós atravessamos o rio. Atravessamos o rio, subimos a barranca e abraçamos ele. Ele chamava-se Izarari, Hélio Izarari, que era meninote, quando apareceu um inglês naquela área, que batia a mão no peito e dizia, "Me inglês". E os índios chamavam de Miguelese. Que era o Fawcett. Era Fawcett. E eu, depois, quando nós encontramos aqueles ossos todos, que eu achei que é de Fawcett, que tenho certeza que é, encontramos ainda 3 índios vivos do tempo de Fawcett, inclusive Zarari. Pois bem, nós tínhamos um receio enorme do comportamento dessa gente com os índios, mas levamos um susto incrível e ver que aquela gente tinha uma visão totalmente diferente daquilo que nós pensávamos no sertanejo. Nunca tivemos um trabalho, nunca tivemos preocupação nenhuma com essa gente. Tivemos preocupação mais tarde, quando os aviões chegaram com gentes mais importantes dentro do avião. Essas ocasiões nós tivemos muito trabalho. Mas com sertanejo, não. E começamos a ver o sertanejo de uma maneira totalmente diferente, né? Tem histórias de sertanejo que vale a pena. Orlando, o que levou os 3 irmãos, Leonardo, Cláudio e Orlando, deixar em São Paulo e se banhar no Brasil Central? Porque a vinculação estavam nossa, jovens aqui em São Paulo. A vinculação nossa com a cidade grande era a função dos pais, né? Minha mãe faleceu em maio, meu pai faleceu em dezembro. A vinculação nossa era em função deles. E nós éramos do interior, da Sorocabana. Aí resolvemos voltar para o interior. Mas voltar para o interior de onde nós viemos não tinha razão nenhuma. Então nós resolvemos ir para o interior do Brasil. Foi nessa ocasião em que começou o movimento de interiorização com a Marcha para o Oeste. Nós assistimos a partida da Marcha para o Oeste aqui, quando a São Paulo Railway deu 3 vagões para levar as coisas, porque o Getúlio chamou o coronel e disse, João Alberto, vocês vão para São Paulo, tchê. Vai lá, aquele povo é muito mole para dar as coisas, vê se vocês fazem o acervo da expedição em São Paulo. Então, João Alberto veio com o chefe da expedição, ficaram no Esplanada. No Esplanada fizeram uma campanha, sem a Junqueira, deu 90 mil litros de álcool motor. Naquele tempo, um álcool terrível, mas dava para funcionar. Orlando? Perdão. A São Paulo, a Armo deu 30 mil galões de corned beef. A expedição passou a se chamar a expedição dos corned beef. A Antártica deu 18 mil litros de rum e Coca-Cola, rum e cunhaque. Naquela época, aquele bicho não era mole, não. Né? Orlando, por favor. Orlando, você falou aí de aproximação, da sua emoção na primeira aproximação. Eu me lembro de você me contar uma vez a história, eu creio que foi a aproximação com os Tchucarramãe, quando vocês não levaram presente para as mulheres. Foi. E o que aconteceu? Você podia contar essa história? Pois é, essa foi uma das últimas pacificações nossas, foi com o Índio G. Que o Índio G, o nome dele é Índios Mencanonti, o Metotiri. Mas tinha o apelido de Tchucarramãe, dado pelos índios Juruna, que na língua Juruna quer dizer Tchucarra, arco. Não, mãe, não arco. Os índios não conheciam arco e flecha. E nós tivemos um contato com eles. Foi um contato assim, meio atabalhado, aquela coisa toda. E como o índio tem, ainda hoje,
atitude de pegar o visitante e caminhar com o visitante pela mão. Quando nós entramos em contato com o Chucaramã, um índio me segurou um braço, o outro segurou o outro, eu pensei que fosse coisa, quando eu vi, eu estava preso, eu gritei, Cláudio, os índios seguraram. Cláudio, já estou seguro. Falei, olha o pau aí e do Diga, que eram 2 índios de Uruna, muito valentes, mas já estavam agarrados também. Pau aí com 4 índios em cima. Aí nós fomos caminhando para dentro da mata, 1 quilômetro. No caminho, nós tínhamos que subir umas pedras muito grandes. E na pedra não dava para andar 3 pessoas, 1 de cada lado. E eles me empurraram, eu caí de lá e fraturei o joelho. Fiquei 1 ano andando com a perna meio já fininha e com a perna dura. Mas um dia o Faria Lima, Chateaubriand e Mas Jânio, as mulheres não ficaram indignadas porque vocês não levaram presente? Aí eu vim a São Paulo, fizeram a operação, fiquei bom outra vez. Mas, quando nós chegamos lá, as mulheres pressionavam os maridos para que nós arranjássemos presente para elas. E nós não tínhamos levado nada, porque a mulher só aparece no 4º contato, e aquele era o 2º. Então as mulheres ficaram bravas e foram para a beira do rio, na intenção de atravessar o rio e morar com os parentes muito longe. E os homens, então, ficaram numa fera. Então, eles fizeram uma roda, nos puseram no centro e mandaram que eu chamasse as mulheres. E eu gritava na língua deles, menino nem boi, comem crente mais tire. Mulheres venham cá, civilizado é bom. Ninariani Kamayura, Acaraí, Tarrahá. Não tem ninguém aqui. Não tem outro índio aqui, só nós. E as mulheres não vinham. De repente, um índio começou a gritar, Bacubim, 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 Cubem, Cride, Achuere. Mata, mata que branco não presta. Aí a roda se desfazia, eles vinham para cima da gente, os urunas mandavam a gente abaixar, eles não enxergavam a nossa cabeça porque era de noite, né? E quando as mulheres começaram a aparecer, e um índio gritou, me benite, nós já sabíamos que era uma velha e uma velha. Houve um silêncio, acenderam o fogo e nós vimos um vulto de uma índia idosa. Eu fui lá, peguei a indinha, trouxe para mim perto do fogo, agradei. Ela começou a gritar, as outras mulheres chegaram. Aí chegou a mulher do Tayon, que era altamente importante na comunidade. Ela não disse uma palavra, só levantou o braço. Todos os homens sentaram. Não teve um homem que estivesse olhando. Todos de cabeça baixa. E ela pegou 2 mulheres e mandou que nos levasse na beira do rio. As 2 mulheres foram nos levando. Nem boi, nem boi, nem boi, nem boi, nem boi, nem boi. Depressa. Chegou na beira do rio, nós atravessamos o rio e fomos embora. Orlando, você está contando história? Das histórias que você conta, uma me impressiona profundamente. Eu acho que valeria a pena você contar ela rapidamente. Essa história do Tacumã, daquela criança que foi morta por uma onça, nessa aldeia Camaiurá? Não foi Tacumã, foi a aldeia Orá. Você pode contar a história? Talvez é uma belíssima essa história. À tardinha, os índios, as crianças vão para o último banho do dia, da tarde. E no caminho eram umas 15 crianças, meninos assim de 10 anos para baixo, gritando, correndo, fazendo barulho, essa coisa toda. Uma onça pula e pega um menino de 8 anos e mata o menino. As crianças voltaram correndo para a aldeia. Fizeram, então, uma choradeira incrível. As mulheres índias, elas são muito exageradas, elas não choram só, elas caem no chão, elas rolam, elas gritam. E foi um pandemônio danado. Nós estávamos longe, 18 quilômetros, tivemos notícia, corremos para lá e eu e o Cláudio chegamos lá à noite. Estava a aldeia numa polvorosa incrível. Então, ficou combinado de que no dia seguinte 40 homens sairiam procurar a onça. Eles queriam matar a onça. Então, nós levantamos todo mundo muito cedo, 6h30 mais ou menos, já estavam todos os homens no pátio da aldeia, as mulheres chorando dentro das casas, e eu perguntei, onde é que está o pajé Totoporé? Ele está lá. Ele não quer falar, não quer tomar água, não quer comer, não quer fazer nada. Está muito triste,
porque ele era tio do menino que morreu. Bom, e nós ficamos ali. Os índios que iam sair para a mata para procurar a onça já estavam se movimentando, eram uns 40, no fim estavam reduzidos mais ou menos uns 20, e já estavam saindo. Totoporé chegou e disse assim, não precisa ir procurar a onça. Isso é uma coisa fantástica, que eu não tenho explicação. Eu, do civilizado, sou única testemunha viva, porque o Cláudio faleceu ano passado. Aí Totoporé disse, a onça vai entrar aqui e vai deitar ali. Ninguém acreditou. Eu olhei para o Cláudio riu, eu ri também, ficamos ali. Quando o senhor diz ninguém acreditou, os índios também não acreditaram? Alguns não acreditaram, fizeram um ar assim meio de coisa, viraram as costas, Mas obedeceram. Mas ficamos ali no pátio da aldeia. Dentro da casa não podia entrar ninguém, porque as mulheres estavam chorando. Aí, quando foi mais ou menos... E nós ficamos olhando para o sol, desde as 7 horas da manhã, esperando que o sol chegasse a pino. Que o Totoporé disse, quando o sol estiver aqui. De repente, um índio gritou, iaguato, iaguato, iaguato. Uma onça, uma onça, uma onça. Foi uma corrida no pátio da aldeia, nós todos ficamos... Apareceu uma onça. E a onça foi subindo. Foi subindo. Nós afastamos, fizemos quase uma barreira. A onça passou a 3 metros de mim, do Cláudio, e de 150 a 200 índios. Ela tinha o lado esquerdo todo escalavrada. Do lado está todo escalavrado, como se tivesse saído de uma briga. Estava sem pelo. E a onça passou, chegou no ponto em que o pajé diz, ela virou, deitou e pôs a cabeça no chão. 3 índios foram correndo com a borduna e quebraram o pescoço da onça. Ela não deu um gemido, ela não deu um ronco, não fez o menor movimento. Aí matou a onça, eu fui correndo para lá, peguei uma pedra, pus embaixo, peguei a cabeça da onça, pus em cima da pedra e fotografei, e tenho a fotografia. E agora? Uma onça não se comporta dessa maneira na mata, evidentemente. Não. Orlando, Olha, um dos seus 14 livros é a Arte do Pajé. Qual é o papel que o sobrenatural ocupa na cultura indígena? É como se fosse uma coisa não irreal, mas real. Tem outras historinhas muito bonitas. Por exemplo, 4 índios, Chucarramãe, quem é que faz Chucarramãe? 4 índios Chucarramãe subiram o rio Uaiamiçu. É um rio estreito, tem 70 metros de largura e tem uma ilha fina de uns 20 metros com 100 metros de comprido. Na cabeceira da ilha cai um córrego. Os índios então subiam pelo braço direito, contornavam a cabeça da ilha e entravam numa prainha na beira do córrego. Ali tinha mais ou menos uma prainha de uns 4, 5 ou 6 metros quadrados. Ali, o peixe grande fica na boca do córrego para pegar o fruto que vem e o peixe pequeno que vem. E ali o índio fica, então, escolhendo o peixe para ele flechar. O Chucarramãe não é um grande flechador, mas fica ali pronto para flechar. Nisso, quando eles contornam a cabeceira, eles veem um velho sentado na prainha, completamente nu, de costa. E um índio grita, como encride, como encride. Um civilizado, civilizado. O outro diz, borracheiro, borracheiro. E eles têm, o Chucarramãe, os índios Z têm o civilizado como verdadeiros inimigos. Um índio que estava na proa, na popa da canoa, levantou com a carabina e disse, babacubim, vou matar. Vou matar, babacubim, babacubim. Levantou com a carabina, flechou, apontou a carabina na costa do velho. O índio que estava na frente dele, que está vivo lá no Xingu ainda, chama-se Bejai, bateu na carabina e gritou, cati, cati, cubencride, megaron, megaron, megaron. O que quer dizer isso? Não é civilizado, não é civilizado, é espírito, é espírito, é espírito. Aí os índios sentaram todos, e eu falei, e o que aconteceu? Aí o velho levantou, olhou para nós e pulou no rio. Falei, e ele afundou?
Aí os índios, ué, um perguntou para o outro, ele afundou? Não, não afundou. Aí um disse, não, ele fez... Sumiu. Como é que você vai dizer? O índio não conhece ficção. Ele não é, Ou não conhece o limite entre o que não é ficção e o que ele é não é. incapaz de forjar uma história. Uma coisa fantástica, não? Como esses mesmos índios Juruna, eles têm a lenda de que no fundo do rio mora a onça branca. A onça branca, o índio acredita que existe uma representação mítica de tudo que é vivo. E eles chamam de Mamaé. Mamaé é um espírito. E no fundo do rio mora uma onça branca. E essa onça branca desce, esse índio que foi aprisionado comigo e o Cláudio, que é o do Diga, desceu o rio junto com um companheiro para matar mutum. É uma ave que esturra de madrugada. Nisso ele ouviu o mutum esturrando, já clareando o dia. Ele falou, você vai com a canoa aqui, espera, eu vou matar aquele mutum e já volto. Entrou na barranca, andou 10 metros e começou a gritar. O companheiro levantou com um arco e flecha, subiu a barranca e viu uma onça branca matando o do Diga. Mas matando de maneira diferente, porque a onça, quando mata, ela maca e arrasta a presa. Ela bateu no pescoço do Diga, quebrou, olhou para o índio que chegou, voltou e entrou no rio. Aí eu perguntei, por que você não flechou a onça branca? Aí os índios disseram, não, se ele tivesse flechado a onça branca, todos nós morreríamos na aldeia. Esse índio está vivo. E essa história também é uma coisa fantástica. Para ele é a pura expressão da Agora, verdade. Existe uma outra coisa formidável. A gente tem a impressão de que o índio é um bicho que anda pela mata, matando, destruindo, que é um dia eu vou para a aldeia junto com o Cláudio, meu irmão. Chegamos lá, a aldeia estava vazia. Uns estavam pescando, outros estavam banhando, outros estavam na mata. Nós sentamos em frente à casa dos homens. Sentamos e ficamos ali parados. Aí vem um índio nu da mata, com o corpo todo cheio de limbo da mata e de carvão da roça, e sentou ao nosso lado. Não tinha assunto nenhum com ele, nem ele conosco. De repente ele levanta o dedo e diz, Pen e Vat. Lá é o céu. Como eu já sabia, eu disse, e aí, Quahap? Eu já sabia. Ele disse, Daí a pouco ele disse, Pen o Manoretam. Lá é a aldeia dos que morrem. Eu disse, e aí, Quahap? Eu já sabia. Ele disse, tá bom. Aí ele vira e disse, Pen e Vat eu Amaé. Tem o céu. No céu do céu, ele está lá. O espírito. Aí, ele está lá. Aí eu perguntei para ele, Avá, quem? É Murá Quahapapa. Um índio velho que sabe tudo. Ele disse, Anitel, Quahapapa Teté. Lá não tem ninguém, só tem uma sabedoria. E agora, eu contei isso para 20 jesuítas na Avenida Paulista. Colégio São Luís, né? Colégio São Luís. E aí, qual a reação deles? E eles, o dono da cadeira de antropologia, que eu me esqueço o nome dele agora, ele virou e disse, olha, eu vivi com os Vilas Boas durante um bom tempo e eu acredito nisso que ele está contando. Agora eu pergunto para vocês, por que a catequese, se eles já chegaram lá? Orlando, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e Roda Viva volta já já. Estamos de volta com o Roda Viva esta noite entrevistando o indigenista Orlando Vilas Boas, que, por sinal, não parou de contar histórias aqui no nosso intervalo. Então eu queria que você contasse essa história dos dois garotos aí que sumiram na floresta. Ah, sei. Um menino com 7 anos e a menina com 9 anos. Pediram para o pai para sair no tempo das águas, faz muitas lagoas no meio da mata, pegar peixinho.
pai foi, nunca disse não para a criança, absolutamente, foi. Primeira, segunda, né? Numa delas, ele disse, vocês não venham junto comigo, porque aqui tem muita raia. Então as crianças ficaram na margem. Ele entrou uns 5 metros. E depois eu fui lá. Ali a pouco ele pegou uns 3 ou 4 peixinhos, voltou, as crianças tinham sumido. Sumiram. Ele gritou. Primeiro ele falou, bom, eles saíram para a mata fazer necessidade. Viu que não dava certo, ele gritou, crianças não vieram. Dali a pouquinho ele voltou correndo para a aldeia, eles foram lá com 40 índios, procuraram, não viram nada. Foi uma coisa incrível aquilo, uma choradeira, uma gritaria. No outro dia eu fui cientificado da coisa, fui lá também, andei também, não vi nada. Organizei terceiro dia, organizei uma expedição de 8 índios, andei, mas índios de outra área, que não eram ligados com aquela aldeia. Eles caminharam mais ou menos uns 5 ou 6 dias. Voltaram e disseram, mentira, não tem ninguém desaparecido na mata. Se tivesse uma folha no chão ou um galho quebrado, a gente tinha conhecido. Não tinha ninguém. Mentira. Eu acreditei. Falei, tá assim mesmo, é isso mesmo. E foi indo. 9 dias, nada. 9 dias caiu uma tempestade à noite muito grande. E falei para a Marina, minha mulher, falei, se as crianças estiverem vivas hoje elas morrem. Porque tempestade na mata à noite é perigosa. Bom, 13º dia eu chamei o pai da criança e falei, você chama o Tacumã. Chama o Tacumã, e o Tacumã é o maior pajé do Xingu, que é outra língua. Esse é Camairá, é língua tupi. E este que a criança desapareceu é língua caribe. O Tacumã, ele disse, eu não vou chamar o Tacumã porque o Tacumã é muito caro. Que o índio cobra, o pajé cobra. Ele cobra canoa, ele cobra arcos, cobra flecha, cobra colar. Eu falei, eu ajudo você a pagar, pode chamar o Tacumã. Chamou o Tacumã. O Tacumã veio, entrou numa casa, numa maloca, onde tinham 14 pajés fumando, caindo no chão, gritando, em transe. O Tacumã disse, eu fico aqui, mas todos esses pajés ficam sob a minha ordem. Eu chamei os pajés, falei, eles não concordaram. Aí eu prometi um presente para cada um, eles concordaram. Aí o Tacumã ficou liderando todos os pajés. Então, no 13º dia, Tacumã disse, as 2 crianças vão aparecer na roça. Eu fui para lá e mais uns 200 ou 300 índios foram para a roça. Nada. Então, houve assim uma frustração muito grande por parte do Tacumã e, ao mesmo tempo, um certo ar de gozação pelos pajés que não queriam ficar sob a liderança dele. Aí Tacumã queria ir embora. Falei, não, você fica mais um dia, senão os calapalas vão ficar aborrecidos com vocês. Ele disse, então eu fico mais um dia. Nesse dia, Tacumã começou a fumar às 5 horas da manhã. Quando foi 10 horas, ele começou a gritar. Gritar. Eu tinha um teco-teco naquela época, e um piloto nosso chamava-se Hausen. É vivo ainda no Rio de Janeiro. O Hausen, falei, o Hausen, você vai com um avião, fica com o avião em frente à casa do Tacumã, e você fica lendo, e você fica vendo o que está acontecendo. Aí Tacumã começou a gritar para fechar a aldeia. Nenhum índio podia andar na parte da aldeia. Quando o pajé manda isso, ninguém desobedece. As casas todas fechadas. Tacumã, às 10 horas, começou a gritar. As crianças vão aparecer quando o sol estiver aqui. Quando o sol chegou ali, as 2 crianças, de mão dada, entraram na casa onde estava o Tacumã. O meu piloto chegou lá, passou a mão nas 2 crianças, tocou no teco-teco, pulou e desceu. Chegou lá no posto, a Marina, minha mulher, é enfermeira. E tem muita vivência com criança, essa coisa. Mas as crianças não estavam depauperadas, não estavam absolutamente carentes de nada. Se perguntava para ela, o que aconteceu? Eu disse, não sei. Mas vocês, o que vocês comiam?
uma Maria Preta, é uma frutinha pequena. Falei, mas e naquela noite da tempestade, aquela chuva, com honra a Cunha, eles disseram, aí apareceu um veado muito grande, com muito chifre, encostou a gente numa sapopema, que ela falava que sapopema, ela não falou sapopema. Sapopema são aqueles gomos que dão nas árvores. Uhum. E ela encostou, e nós não tomamos lá, não passamos frio, dormimos e não sentimos nada. Nem a chuva caiu na gente. Orlando, a que você atribui o desfecho mais ou menos fantástico dessas histórias? Eu quero saber a sua relação com essas histórias. Como é que você vê isso? E eu quero saber se você é, de algum modo, religioso. Não, eu religioso não. Somos de família religiosa, mas não sou um praticante ativo, coisa nenhuma. Agora, eu acredito naquilo que os índios contam, porque essas nós assistimos. Você sabe que há alguns anos caiu um raio no Tacumã? Você sabe que há alguns anos caiu um raio no Tacumã, ele atravessando a aldeia e ele sobreviveu a isso? Soube. Não, e outra coisa, o Tacumã tem outras coisas mais interessantes. O Tacumã está vivo ainda. É um grande pajé. Apareceu no Jornal Nacional recebendo óculos outro dia, ganhando óculos. Então, foi do Janine. É. Mas tem coisas fantásticas que acontecem que você não tem explicação nenhuma. Essa aí, as duas meninas, a menina está viva ainda hoje deve ser uma já idosa, e o menino, 7 anos, também é um homem. Mas você atribui isso, sei lá, seja, a pessoa é uma sensibilidade maior para aprender sinais, o quê? Ou há uma mordidura, de algum modo, mística? Como é que você, pessoalmente, explica isso? Eu acho que é uma revelação. Porque tem outras histórias também que dizem a mesma coisa. O Cláudio, seu irmão, eu li uma entrevista uma vez em que o Cláudio dizia que se houvesse outras civilizações fora da Terra, elas buscariam um contato com os índios. Ele achava que eles eram as pessoas preparadas para isso. Você tem essa visão também? Eu não tenho bem essa visão, eu sempre discutia com o Cláudio sobre isso. Como era a visão dele, exatamente? O Cláudio era isso. O Cláudio achava que os índios tinham uma percepção do sobrenatural. Né? Então, qualquer contato que pudesse acontecer de alguém com relação ao índio, havia de ser também de uma outra forma. Né? Você me permite uma pergunta que acho que complementa um pouco essa? Uma questão que nós temos uma dificuldade muito grande de entender é a consciência alterada pelo uso de drogas. Os pajés, especialmente, fazem uso de algumas drogas especiais para rituais religiosos. Absolutamente não. Os Yanomami, por exemplo, fazem isso. Com iopa, não? Você pode falar alguma coisa? E o cigarro do pajé? E o petão? Por exemplo, o cigarro é o petão nativo. É a folha que eles tiram e deixam secar na sombra. É o quê? Depois enrolam numa folha de caeté, que é uma folha de bananeira pequena. E outras pessoas podem fumar? Você já fumou? Pode, nossa, mas é um alucinógeno? E dá barato? Dá? Só a gente não habitua porque ela apaga constantemente. Você tem que fumar aquilo com a brasa na mão. Sim, mas dá algum efeito? Provoca algum efeito? Não, fumaça, a mesma mas coisa. O pajé também fuma de forma diferente. Fumar muito rápido, ele fuma muito rápido. Aquilo deve provocar alguma alteração. Não é que fuma muito rápido, eles têm que puxar muito. Mas os Yanomamis, por exemplo, usam a iopa, não? Que é um alucinógeno poderoso nesses rituais. Eu sei que, por exemplo, alguns índios, acho que o Ayampi, se eu não me engano, você conhece bem os Ayampi, não? Lux? Não, sim, mais ou menos. Me parece, eu não tenho certeza, que eles fazem uso de algumas drogas para fazer alteração de consciência dentro de rituais religiosos. Você pode contar alguma coisa para a gente sobre isso, não? Existe, os índios têm, por exemplo, o Tsipuitzap. Tsipuitzap é a noção que o índio tem de uma outra dimensão. Ele diz, nós íamos subindo o rio, a outra canoa descia, tinha 8 índios, estavam enfeitados. Falei, vocês falaram com ele? Não. Quando eles entram na nossa área, a gente os vê. Quando nós entramos na dele, eles os veem, mas a gente não vemos eles. E como é que se chama? Chama-se Tsipuitzap. Isso é muito comum a gente encontrar.
É uma visão que o índio tem. Você sente saudade da mata? Ah, tenho sim. Teve lá quando, pela última vez no Guarupi? Estive lá no Guarupi. Estive no Guarupi, foi uma reunião muito bonita, o Dr. Baruzzi esteve também. Mas eu queria falar outra coisa. E o filme, Orlando? Dr. Baruzzi participa do Xingu de 1966. A Escola Paulista de Medicina já vinha fazendo uma assistência não só à população indígena Carajá do Bananal, como à população cabocla do Rio Araguaia. Um dia um aviãozinho, um Ford Charge, um Beechcraft, né? Um Beechcraft, desceu no Xingu. Na hora que ele desceu no Xingu, eu fui para o campo e tinha uma índia doente. Eu perguntei para o sargento, tem médico a bordo? Saiu um cidadão na porta do avião e disse, eu sou médico, sou da Escola Paulista, Baruzzi. Então eu falei, Baruzzi, né? Doutor Baruzzi, lá tem uma índia que está... E chamei um trabalhador, falei, você leva o doutor Baruzzi, enquanto eu recebo os pilotos aqui, você leva o doutor Baruzzi lá. Ele foi lá, trouxe, daqui a pouco o doutor Baruzzi voltou, ele voltou e disse, epa, esse doutor aí é mão de santo. Chegou lá, olhou para a Índia já sarou. E essa coisa de sertanejo é uma coisa fantástica, formidável. Esse mesmo trabalhador chegou para mim e disse assim, se ouvir aí, eu vou sair um pouco, eu vou lá para o Araguaia. A minha velha mãe está morando na margem esquerda. E essa margem esquerda vai acabar. Porque tem uma pedra que saiu do Juazeiro do Ceará, ela está tombando no Araguaia. A hora que ela chegar no Araguaia, ela tomba, a margem esquerda acaba e minha mãe morre. Eu falei, mas escuta uma coisa, se você vai para lá, por que você não arranja, então, um grupo de pessoas, não vai encontrar essa pedra e diz, Virgem Maria, que ignorância. Quem que não sabe que essa pedra é invisível? Orlando, há um mito muito grande também sobre a liberação sexual dos índios e das índias. É verdade isso? No quê? A liberação sexual entre os índios. Não, não é assim, dessa maneira, não. Mas os índios podem se casar com 3 mulheres? Pode, 3 mulheres. Desde que a primeira concorde com a segunda e as duas depois concorde com a terceira. Mais 4 não. 3, 4 não. E ela pode? A Índia pode ter 3 homens? Se ela não, quiser? não tem. Ela pode, mas não é normal. Não faz parte Mas, em geral, as mulheres até gostam, né, Orlando? O que elas dizem é que sobra menos serviço, né? Para fazer na casa. A primeira mulher passa a parte do dia quase toda deitada. E as outras 2 levam alimentação para ela, levam água, levam tudo. Ela é uma privilegiada. Perde exclusividade, mas ganha conforto. Mas isso também porque as mulheres é que têm o trabalho, uma boa parte do trabalho doméstico, né? Do trabalho em geral, né? Tudo. Quer dizer, fora a caça e... Inclusive, são 2 redes, uma em cima e outra embaixo. A de baixo é da mulher, a de cima do homem. A mulher tem que manter o fogo aceso a noite toda. Quando o fogo apaga, o homem, delicadamente, com a perna, bate na de baixo, né? E grita fogo, que ela acende o fogo outra vez. Não pode apagar. Mas há os ciúmes entre índios? Desculpa, sim. Há um sentimento dos ciúmes? Sim. Entre mulheres e homens? Sim. Principalmente casamento novo. E não há briga? Não há briga. Não há briga porque o homem vai sempre viver na casa da mulher. Da primeira mulher? Da primeira mulher. Orlando, documentário. Esse livro... Desculpe, Beth. Esse livro lindo que você e o Cláudio escreveram de mitos faz referência a um conflito muito grande entre homens e mulheres, né? A história do Jacuí, que antes teria pertencido aos homens. Tinha pertencido às mulheres, depois foi uma conquista dos homens. Hoje a mulher é proibida olhar o jacuí. O que é o jacuí? Jacuí é uma flauta. Que quando os homens tocam, as mulheres se recolhem e elas não podem ver a flauta. De maneira alguma. Eles falam de uma semelhança fálica da flauta. Mas não é bem isso também, não. Não porque se elas estiverem na beira do rio e a flauta começar a tocar durante o dia, elas ficam lá.
Se a flauta avançar pela noite afora, ela fica na beira do rio, ela não vem para dentro da casa. Então não é a visão da flauta que não é permitido. É a flauta em si, é o tocador da flauta. É o território masculino. Você ficou 40 anos, pelo menos, lá no Xingu. 46, né? Eu queria que você me falasse duas coisas. Primeiro, quem é a figura mais impressionante que você conheceu no Xingu? E a segunda coisa, com passados 55 anos da expedição Roncador Xingu, com a visão que você tem hoje da questão do índio e do Brasil, se você faria de novo da mesma forma? Faria. E se eu não tivesse dois meninos na idade, um no último ano de faculdade e o outro já formado, eu e a Marina concordaria comigo, nós voltaríamos para o Xingu. E quem foi a figura mais impressionante? Bom, a figura mais impressionante que eu conheci durante essa trajetória toda foi Marechal Rondon. Não, de índio. Ah, de índio? De índio, puxa vida. Tinha o Juruna, né? Bibina. Tinha Mas por que o Bibina era a figura mais impressionante? Pela sua postura, pela sua maneira de conduzir o seu povo. E as normas jurunas se diferenciavam mais das normas das outras aldeias. Nós chegamos à conclusão que os jurunas eram um índio do altiplano que desceram para o maciço continental há uns 200 anos. Aí vieram descendo o rio Amazonas e subiram o Xingu. O Xingu foi o rio que eles... Essa história que eles contavam. E subiram o rio Xingu, entraram em contato com seringueiros. Os seringueiros acharam que a vizinhança era muito incômoda, deram farinha com arsênico, morreram 40 índios. Aí eles subiram uma corredeira do rio que chama Serra Encontrada. São 180 quilômetros de cachoeira, que eu fui lá também. Aí os índios, no alto dessa cachoeira, eles ficaram morando e todos os meses, todas as luas, desciam 10 índios e matavam os seringueiros. Orlando, Mataram todos. eu queria fazer só uma pergunta muito curtinha. O senhor disse que voltaria ao mato e voltaria lá com sua esposa, com seus filhos. Então eu pergunto, a gente não volta totalmente para trás, evidentemente, mas o que os brancos poderiam aprender dos índios? Uma coisa fantástica, o convívio em sociedade. Nós, esse tempo todo, nós nunca assistimos uma discussão de índio com índio, nunca vimos um gesto brusco de um índio para com outro índio. Vimos os pajés, são 5, 6, 7, 8, 10 pajés, todos eles concordam. O chefe da aldeia era um ouvinte, depois transmitia para a comunidade aquilo que os pajés disseram. Então era um troço formidável, uma coisa... Você acha que isso se deve à não delegação de poder? Um troço fantástico. Você acha que isso se deve ao fato de que o índio não delega poder, o chefe não tem poder real? Não tem, não, absolutamente. Ele não tem autoridade nenhuma. Pois é, mas se deve a isto, esta organização de cada um ser dono da sua não, vida? Isso aí já é uma postura quase que individual. O pajé não pode fazer um gesto brusco, não pode andar depressa, não pode rir, não pode falar alto. Tem que ter uma postura totalmente diferente do índio normal da comunidade. Mas não dá ordem a ninguém. Mas os índios Quando um têm... índio é discriminado, Orlando? Quando que um índio é discriminado? Em que situação um índio é discriminado pela comunidade? Existe Só um caso que aconteceu assim, um índio que teve uma perturbação mental e fugiu para a mata, quando voltou, achava que ele estava sendo tomado por um espírito mau dentro da mata, então mataram. Fora isso, não há traços de comportamento, não há situação, hipótese em que um índio seja segregado pelo conjunto da comunidade? Absolutamente não. Absolutamente não. Orlando, um fato que sempre impressionou no Xingu é o seguinte, que até hoje o Xingu está a salvo das madeireiras e dos garimpeiros. Isso, para mim, foi sempre um trabalho muito prolongado, seu e do Cláudio. Foi. Conversas diárias, e essa influência até hoje persiste. Então, isso é um exemplo que é possível, né? A ação benéfica desse trabalho com vocês, com os índios. Nós tivemos os garimpeiros que invadiram a aldeia Ticão, né?
haver um conflito de civilizado com civilizado, nós mandamos 15 índios e prenderam 15 civilizados. Mas recentemente, todos armados. recentemente os madeireiros invadiram a área do Zuaurá, um pedaço do Zuaurá, longe da aldeia, e a FUNAI se recusou a dar ajuda a eles para tirar os madeireiros. Então eles foram a Goiânia, me pediram ajuda, porque precisava de dinheiro para comprar combustível, para ir de barco, senão levava não sei quantos dias e tal. Conheci o Dr. Baruzzi lá, na aldeia Uaurá. Mas eles se queixam muito disso, que eles estão cercados, quer dizer, as fazendas estão chegando, o agrotóxico está chegando, isso é verdade. A destruição está chegando e eles não contam com praticamente ninguém. Não contam com ninguém, porque o órgão tutor é muito ausente. Mas a tutela não é exercida. Nessa sua visão do mundo do índio, existe algum tipo de, vamos dizer assim, não sei, não estou nem sabendo como formular a pergunta. Existe algum tipo de rejeição à civilização que a gente vive e dizer o seguinte, seria melhor se eu fosse índio? Não. O índio ele admira muito. O índio não conhece as nossas mazelas. Não, eu pergunto o contrário. Se na sua visão de índio não tem uma visão um pouco idealizada do índio de dizer, olha, eles não brigam, não tem pai que trate mal o filho, não tem índio que brigue com índio, não tem isso, não tem aquilo, enquanto todas essas mazelas nós temos. Claro. Ou seja, seria melhor que nós tivéssemos ficado, quer dizer, nem nós não seríamos parados nesse estágio. Quando nós chegamos lá, nós pensávamos que fosse encontrar uma sociedade tumultuada, uma sociedade sem princípio, que não tinha os seus caminhos corretos, e começamos a ver uma sociedade que tem valores que nós devíamos ter no passado, que nós perdemos e nunca mais vamos recuperar. E o índio mantém. O índio mantém o respeito da criatura. Você quer ver uma coisa fantástica, o respeito pela natureza? Eu estava tomando banho num rio de 2.000 metros de largura. Eu e 40 índios. Junto comigo tinha um menino de 5 anos. E como ele gostava muito de mim, eu não ia para o fundo para ele não ir também. De repente o menino sumiu. Sumiu, eu procurei, não vi mais o menino. De repente eu olhei, ele estava lá na barranca, longe, uns 20 metros na margem. Esperei, ele voltou e eu falei assim, vá, onde você foi? Ele disse, a Curucauá. Eu fui urinar. Falei, por que você não urinou no rio? Ele disse, então, Curucauá, no rio não pode urinar. Você não vê um índio fazer isso no índio. E aqui, se a gente for pesquisar, você vê o pessoal fazendo na piscina. Né? Orlando, mas você falava agora há pouco da fraqueza, da negligência do poder tutor na FUNAI. Certamente isso, de alguma forma, está ligado à estrutura política, à representação do poder no país. E você falava no intervalo, antes de começar o programa, sobre o Juscelino Kubitschek, uma pessoa com quem você teve um relacionamento. A mim, pessoalmente, me parece o último presidente com postura de estadista que a gente teve no Brasil, uma opinião pessoal, mas me parece que é isso. Você se importaria em fazer algumas considerações, contar para a gente algumas histórias do Juscelino, o relacionamento que você teve, qual a sua interpretação dele? Eu gostava muito do Juscelino, porque quando Brasília estava sendo construída ainda, eu vim 2 vezes a Brasília, e as 2 vezes, uma delas o Juscelino me viu quando estava aquele buracão para fazer o parlamento, Congresso. Como é? O Congresso. Aí o Juscelino veio e perguntou, quem é você? Você veio de onde? Eu falei, eu sou do Xingu. Sou o Orlando. Eu já vi. O Nélio, que era o comandante da polícia mineira, era muito chegado ao Juscelino, e o Nélio a irmã do Nélio era casada com o Zarur. Esse Zarur da coisa. Uhum. E o Zarur, que era casado com é o que criou o IBGE em São Paulo, no Brasil. E o Juscelino conhecia. Aí o Juscelino falou, escuta, onde é que você vai fazer? Eu falei, eu não sei ainda. Ele disse, então você vai para o Catetinho, você vai dormir lá. Eu fui. Chegou lá, não tinha lugar. Tudo cheio de gente, não tinha lugar. Aí ele me pôs
no quarto junto com o Oscar Niemeyer. Aí, cada vez que eu via o Brasil, eu ia diretamente para o Catetinho. E ele gostava, conversava. E depois houve um conflito, né? Quando o Juscelino, já com Brasília pronta, aquele negócio todo, resolveu ir à Ilha do Bananal. E o Juscelino, então, foi ele, a dona Sara, aquela entourage toda, e eu fui chamado no Xingu para recebê-lo lá na Ilha do Bananal. Então fui eu, Cláudio e Leonardo. Fomos para lá, etc. E o Leonardo ficou encarregado das embarcações. Aí a Márcia, a filha do Juscelino, estava com o noivo. Chegou lá e disse para o Leonardo, Leonardo, me arranja um barco que eu quero ir para a praia com meu noivo. E o Leonardo era muito áspero demais. Se você sair de barco aqui para ir para a praia, só se o presidente da República concordar. Ela disse, mas eu sou filha dele. Ele disse, eu sei. E não deu o barco. E ela ficou brava e chorou aquele troço. A dona Sara veio e me contaram. Eu fui até lá e falei para o Leonardo discutindo com a dona Sara. Falei, não faça isso, rapaz. Ele disse, não dou. Não. Aqui agora não vai mais. Mas só se o presidente chegar aqui. E a coisa foi indo, vieram os assessores, a coisa passou para um terreno mais perigoso. O Nélio, que era da polícia, ele era muito violento. Quando ele soube disso, ele correu para o porto. Juscelino já soube, gritou, Nélio, o que houve? Espera aí, eu vou também. E desceu junto. Então chegaram os dois e ficaram assim a 3 metros do Leonardo. Aí o Juscelino disse, o que houve aqui, Leonardo? Ele disse, essa moça aí está querendo namorar na praia. Eu disse, só se o presidente mandar. Se o senhor mandar, eu mando. Se não fizer, eu não mando. Não dou barco nenhum. E ele mandou. Aí o Juscelino disse assim, o Leonardo, vem cá. O Leonardo estava assim, a 3 metros. O Leonardo não queria ir. Eu cutuquei o Leonardo, ele deu 2 passos, o Juscelino deu 2 passos, abraçou o Leonardo e disse assim, Leonardo, se eu tivesse 10 sujeitos que nem você, eu salvava o Brasil. Aí, disse, Leonardo, onde é que a gente pode tomar uma cerveja? Ele disse, lá do outro lado do rio, lá tem um boteco. Aí, nós saímos, o Juscelino disse, senta aqui. Eu sentei junto com ele e disse, Leonardo é teimoso, né? Eu falei, não é teimoso, presidente. Leonardo é grosso. Orlando, nosso tempo está acabando, tem uma última questão. Se 2 jovens ou 3 jovens, 3 irmãos, hoje em dia no Brasil, tivessem dispostos a ir atrás do desconhecido, da aventura do Brasil, 0 quilômetro, tem para onde ir ainda? Tem sim. Para onde? Tem. Puxa, eu faria eles ir lá para o Xingu outra vez, mas implantando uma política diferente. Uma política, assim, de proteção do índio, de não permitir a visitação de pessoas não credenciadas dentro da área, que levam para o índio uma série de reivindicações de que o índio não pode absolutamente aceitar, gosta, mas não pode aceitar. Né? E era uma coisa formidável. Mas tem uma outra coisa que nós conhecemos no sertão que valeu a pena. O que foi? O sertanejo. Aquele sertanejo sem lei do Brasil Central. Nós trouxemos para dentro. Quando chegou, fizemos os campos com eles no começo. Um dia eu comecei a bolar um futebol. Arranjei uma bola de meia, depois eu arranjei uma de borracha, e eu punha, eram 14, eu punha 7 de cada lado. 7 de cada lado. E dava instrução, como é que era o jogo. Aí tinha um que jogava futebol, mas ia para o campo com um facão de um lado e o revólver do outro. Então você fazia, Firmino, que você joga com facão no lado, tá certo, Firmino. Mas com revólver, isso faz mais. Disse, ué, mas quando eu jogo truco, eu jogo com revólver. Mas truco você joga sentado, Firmino. E aqui você vai ter que correr, ele desencarece. Orlando, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite, uma boa semana e trabalho.